Depois de utilizar o método gráfico para descobrir um possível intervalo onde tenha uma raiz, utiliza-se o método de Bolzano para descobrir, para provar que realmente existe uma raiz naquele intervalo. Então, o método de Bolzano é esse aqui, ó. Eu tenho que multiplicar f de x1 vezes f de x0 e o resultado tem que ser menor ou igual a zero, para que tenha uma raiz naquele intervalo. E nesse caso, o que seria o x1 e o que seria o x0? O x1 é o primeiro x aqui do intervalo, que é o zero. Nesse caso, seria o 0,3. Esse intervalo de 0,3 e 0,4 é da função que a gente utilizou lá no método gráfico, que foi essa função aqui, ó. Essa função. Não, peraí, ficou muito feio isso. F de x é igual a 2x ao cubo mais 5x menos 2. Beleza. Então, utilizando essa função, lá no método gráfico, a gente observou, depois de separar a função em duas, que o intervalo onde possivelmente tinha uma raiz para essa função é um intervalo de 0,3 e 0,4. Então, nesse caso, o 0,3 ele é o x1. E o 0,4 é o x0. Vai ser sempre assim. O primeiro x aqui do intervalo vai ser o x1 e o segundo x aqui do intervalo vai ser o x0. Substituindo na fórmula, a multiplicação vai ficar dessa maneira aqui. O f de 0,3 vezes o f de 0,4. E para que tenha uma raiz nesse intervalo, o resultado dessa multiplicação tem que ser menor ou igual a zero, ou seja, tem que ser negativo ou igual a zero. Agora, vamos substituir o 0,3 e o 0,4 na função para obter o resultado e depois fazer a multiplicação. Então, o f de 0,3 vai ser igual a, substituindo na função, 2 vezes 0,3 ao cubo mais 5 vezes 0,3 menos 2. E o f de 0,4, substituindo na função, vai ser igual a 2 vezes 0,4 elevado ao cubo mais 5 vezes 0,4 menos 2. Logo, f de 0,3 vai ser igual a, depois de fazer essa conta aqui, vai ser igual a menos 0,446. Bom, então, o f de 0,3 deu um número negativo. Então, para que exista um intervalo, na verdade, para que exista uma raiz nesse intervalo de 0,3 e 0,4, o resultado do f de 0,4 ele tem que ser positivo, para que fique, quando passa a multiplicação, fique o resultado negativo. Então, f de 0,4
resolvendo aqui, vai ser igual a 0,128. Então, isso é um sinal que realmente existe uma raiz no intervalo de 0,3 e 0,4, porque o f de 0,3 deu negativo e o f de 0,4 deu positivo. Chegando nesse resultado, nem precisa mais fazer a multiplicação, porque já fica notório que realmente existe uma raiz nesse intervalo, né? Mas fazendo a multiplicação só para ter o resultado final aqui, o f de 0, peraí, f de 0,3 vezes f de 0,4 vai ser igual a menos 0,446 vezes 0,128. E o resultado dessa multiplicação é menos 0,057. Beleza. Então, a notação que é utilizada é a seguinte. Como, vou fazer só com, não vou escrever uma frase não, vou fazer só com a anotação mesmo. Se f de 0,3 vezes f de 0,4 é menor ou igual a zero, logo existe uma raiz alfa que pertence ao intervalo de 0,3 e 0,4. Então, fazendo a mão, é assim que se utiliza o método de Bolzano para provar que existe uma raiz em um intervalo depois de analisar o gráfico de uma função. Beleza, então aqui provamos que realmente existe uma raiz entre o intervalo de 0,3 e 0,4, que foi o intervalo que a gente encontrou lá no gráfico. Eu vou mostrar como que eu faço no Excel, que eu acho melhor lá no Excel para fazer. É mais prático, mais rápido do que estar fazendo à mão. A função que a gente utilizou lá corresponde aqui à letra A. Eu coloquei aqui a função na coluna B, o intervalo aqui 0,3 e 0,4. E aqui eu coloquei uma fórmula, né, de f de x1, eu coloquei x2 aqui, mas eu vou alterar. F de x1, f de x0. F de x0, beleza. Então, eu coloquei aqui uma fórmula que aplica já a função no intervalo, no x1, no caso, que é o 0,3. E aqui eu apliquei a mesma fórmula para colocar o 0,4 na função, que é o f de x0. Então, aqui retornou o mesmo resultado que a gente obteve lá, fazendo a mão, menos 0,446 e 0,128. E fazendo a multiplicação, aqui a gente já tem uma fórmula para fazer a multiplicação do resultado de uma função, no caso do resultado de f de x1 pelo resultado de f de x0, que deu menos 0,057088. Que deu um resultado negativo, e aqui na frente tem uma coluna, tem uma função lógica, que se o resultado da multiplicação for negativo, ela já retorna aqui dizendo que está correto, que realmente tem uma raiz nesse intervalo. Então, é assim que eu faço no Excel.
Óbvio que para fazer aqui no Excel, para mim eu acho muito mais fácil porque eu utilizo muito o Excel, então eu entendo bastante aqui dessas fórmulas, de como aplicar as fórmulas. Então, para quem tem o conhecimento sobre como aplicar essas fórmulas no Excel, é muito mais fácil, é muito mais rápido de fazer as contas do que está fazendo manualmente, escrevendo tudo e fazendo na calculadora. Mas é isso, cada um utiliza o método que achar melhor para fazer. Tanto pode ser feito aqui pelo Excel, quanto pode ser feito à mão. E é isso. É dessa forma que prova que existe uma raiz e um intervalo utilizando o método de Bolzano.